os itens 12 e 13 deste item. Jesus nos diz: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Com isto, Jesus nos indica, ao mesmo tempo, a recompensa que espera aos que sofrem. Nós vamos ser recompensados, sim. E a resignação, que os faz compreender o porquê do sofrimento como o início da cura. Há poucos dias atrás recebi uma mensagem no WhatsApp. Quando você estiver lavando os pratos, lave os pratos cantando, porque é sinal que teve o que comer. Quantos de nós às vezes estão lavando a louça e se queixando, puxa, tudo isso aqui para lavar? E não nos damos conta que esse sofrimento de lavar os pratos é a recompensa do alimento que nós tivemos. Nada acontece por acaso no mundo de Deus. Esta imagem aqui é bem forte e é proposital. Nós vemos ali uma criança no lixão. Uma situação bem difícil. É um ser humano. E aqui nós vemos outro ser humano. Diferente, não? Bem diferente. Um na miséria e o outro na opulência. São duas pessoas. Mas, será que estas duas pessoas não são o mesmo espírito em encarnações diferentes? As figuras são exatamente para chocar. Talvez este aqui, que teve todos os recursos, muitas vezes desnecessários e não dividiu com ninguém, esteja agora nesta situação para ver o outro lado. Porque nada acontece por acaso no mundo de Deus. Sendo o planeta Terra uma casa de provas e expiações, é natural que seus moradores não sejam tão felizes quanto gostariam. Todos nós temos algumas queixinhas de quando em vez, não é assim? Pois é, porque a Terra, ao mesmo tempo, é uma escola, é um hospital e um presídio, nos diziam os Espíritos. A Terra é comparada a uma escola, um hospital e um presídio. Tudo isso ao mesmo tempo. Por quê? Na escola estão os aprendizes. No hospital estão os doentes. E no presídio estão os recuperandos. Então, nós estamos aqui, encarnados, aprendendo a seguir Cristo. Ao mesmo tempo, trazemos algumas deficiências, algumas bem chinfrins, bem raras, bem simplinhas, como é o meu caso de não saber dobrar um lençol de elástico. Eu vou ter que reencarnar, meus irmãos, para aprender a dobrar lençol de elástico. Você sabe? Tem muita gente aqui como eu. Então, vejam que são coisas simples, mas nós vamos alcançar todos os degraus da escada evolutiva do planeta Terra. Enquanto não acontecer isso, nós vamos indo e voltando, indo e voltando, com algumas atividades por fazer a cada encarnação. E por que a Terra é um presídio, comparado a um presídio? Porque nós aqui estamos em recuperação. E os males que nos alcançam, provavelmente sejam os males que nós provocamos em encarnações anteriores. Nós fazemos e nós aqui estamos voltando para refazer. As dores na Terra são parcelas de pagamento.
pelo mal que fizemos em tempos passados. E são suaves prestações sem juros. Felizmente, os nossos males nunca serão tão impossíveis de serem suportados. Nós vamos ter, sim, sempre a força para vencer. Basta ter fé. Resignação é o nosso assunto de hoje. Deve ser sinônimo de gratidão quando entendemos o porquê de nossas dores físicas, morais e psicológicas. Nós devemos agradecer os males que nos ocorrem. Como assim? Agradecer a dor? Sim, porque poderia ser maior. Tivemos um exemplo nesta semana, né? O dinheiro não compra saúde. Nosso amigo Faustão teve um perrengue bem grande, como qualquer outro encarnado. Felizmente conseguiu um coração novo. Está lá em recuperação. Mas não foi no supermercado comprar um coração. Então, nada nos acontece por acaso. A cada um segundo suas obras. Nós não temos razão para dizer, isso só acontece comigo. Não, acontece com todos quando tem que acontecer. É simples. Nós estamos recebendo e nós estamos investindo energias exatamente naquilo que necessitamos nesta encarnação. Nada acontece por acaso. Resignação é o consentimento do coração. A revolta em nada nos auxilia. Nós temos que pensar sempre que poderia ter sido pior. Basta olharmos à nossa volta. Aquela figura inicial ali, daquela criança no lixão. E o exemplo que eu dei de lavar a louça cantando. Graças a Deus, na maioria das vezes, nós aqui encarnados reunidos, somos aqueles que oferecemos algo. E não estamos pedindo algo. Isto é gratidão. Sermos nós a oferecer e não a receber. Isto nos dá amplitude da nossa ação aqui agora. Sermos gratos por tudo que nos ocorre. A resignação é assentimento da alma ao inevitável. Entendermos que tudo, como dizia o nosso querido Chico, passa. Os momentos alegres passam. Os menos alegres também passam. E os momentos de dor também vão passar. Porque, como todos nós, neste planeta, tudo é passageiro. Este corpo que nós temos vai desaparecer. Ele é provisório. Ele é utilizável por um certo tempo. Depois desgasta. Ou tem uma parada. Ou tem um acidente. Mas ele some. Ele desaparece. A resignação é a aceitação dos males da existência por fruto e vontade sábia e justa de Deus. Não nos queixemos do que nos acontece. Pelo contrário, louvemos sempre. Podia ter sido pior. Podia ter acontecido de outra maneira. Não esqueçamos nunca. Olhemos esta figura. Um leito de doença, mas com serenidade, com aceitação, com confiança. E é isso que nós devemos ser. Confiantes. Quando estudamos a história da humanidade, percebemos as atrocidades cometidas entre irmãos.
Para nós gaúchos, basta lembrar a Revolução Farroupilha. Durante os 10 anos da Revolução Farroupilha, morreram quase que 10% da população gaúcha. Será que nós não estávamos lá, entre os chimangos e maragatos? Pois é, está chegando setembro. E aí nas reuniões nas reuniões mediúnicas, o que a gente ainda recebe, irmãozinhos, de lança e espada na mão, procurando os seus adversários, continuam brigando ainda na espiritualidade. Então, quantos de nós estávamos nesses locais de confrontos bélicos? Hoje todos nós temos olhinho de janela de veneziana, né? Quietinho assim. Mas quantos de nós já fizemos misérias em encarnações passadas? É a história da humanidade que conta isso. Não é invenção nossa. E não é invenção da própria história. Nós temos guerras permanentes no planeta. Agora estão lá, Rússia e Ucrânia, se matando, se explodindo. São espíritos que terão que reencarnar para recuperar isso que fizeram. Quantos filhos de Deus nos dias de hoje estão envolvidos em conflitos negativos que terão que ser refeitos? Para todos serão dadas oportunidades de serviço e burilamento da alma até que se ajustem no bem. Quando nós ficarmos mais evoluídos espiritualmente, vamos ter a oportunidade de reencarnar num planeta mais evoluído do que a Terra. A cada um segundo o seu trabalho, as suas obras. Uns já estão lá, talvez. Outros, vamos indo. Alguns a trancos e barrancos, mas todos vamos. Pelo amor ou pela dor. Mas o nosso futuro é evoluir. Para tanto, é exigido esforço. As minhas figuras hoje são um pouquinho drásticas, né? Olha esta criança aqui, sujinha, agarrada num pedacinho de pão. É o que sobrou para ela. Ou, nesse momento, é o que ela está merecendo receber. É um espírito. Espírito muito antigo, como nós somos. Que está em fase de burilamento, aprendizado. Então, para isso é preciso esforço e resignação. Resignação, essa palavra vai ser nosso tema de toda a conversa. Nós temos que nos resignar, aceitar, entender. Por quê? Porque após o pagamento das dívidas, nós seremos livres. Uma vez cumpridas as tarefas que nos cabem neste plano material, vamos para a espiritualidade e voltamos de lá melhores, para um degrau acima. Eu sempre digo, então, até em toda brincadeira, eu me encontro ainda talvez no subsolo de um grande edifício, mas sabendo que tem a perspectiva de ir para o térreo, ir para o primeiro andar, para o segundo andar, e crescer, se eu quiser. Lamentavelmente, tem irmãos que permanecem no subsolo várias encarnações. Nada de bom sem esforço. É bom lembrar que a revolta, a falta de submissão, as lamentações em nada contribuem para o cumprimento das tarefas que nos cabem. Com queixa ou sem queixa, a louça tem que ser lavada. Bem ou mal, o lençol, o elástico tem que ser dobrado, tem que ser guardado. Não vai ficar pendurado no varal por tempo indeterminado. Então nós temos sim que cumprir tarefas. Algumas muito agradáveis, outras nem tanto. Mas todas as tarefas que vêm para nós, somos nós os responsáveis em cumprir.
só aumentam os compromissos que poderiam ser quitados pela resignação. Então não adianta a gente se revoltar. Não adianta a gente ser chateado. Não adianta deixar para outra hora eu faço. Essa outra hora pode ser na próxima encarnação. Mas para que esperar outra encarnação? Então, vamos fazer logo o que nos cabe para não aumentar o compromisso. Não vai ter aumento para a próxima encarnação, não vai ter aumento de dívidas, mas com certeza vai ter o juro da dívida que a gente não pagou agora. É como no banco. Eu vim com a tarefa de ser um ótimo pai e não soube ser, não me animei a ser, fugi do compromisso. Fiquei devendo. Na próxima encarnação eu vou vir com algumas outras tarefas, mas essa que eu não cumpri. Então, o bom é trabalhar logo. Toda tarefa não cumprida no período que estamos encarnados deverá ser efetivada em uma próxima encarnação. É simples. É simples. A tarefa que nós não fizemos hoje, vamos ter que fazer amanhã. A tarefa que não cumprimos nesta encarnação, fica para a próxima. Acrescida das tarefas daquela próxima encarnação, planejadas. Temos sempre a opção de atenuar ou agravar a amargura das provas. A opção é nossa. Nós podemos voltar numa próxima encarnação com tarefas mais nobres, mais avançadas, ou voltarmos com tarefas mais pesadas, ainda para os iniciantes. Por quê? Porque não estamos preparados para cumprir. Ou alguém aqui se acha na condição de na próxima encarnação vir tipo Chico Xavier, cheio de doença física, dormindo pouco, se alimentando quase nada, vivendo toda a vida, toda a encarnação para o próximo. Dedicação, carinho, amor, tudo. Eu não me acho em condições. Eu talvez venha com umas exposições doutrinárias um pouquinho melhor preparadas, talvez, mas por aí. Depende da maneira como encaramos a vida terrena. Então, conforme for esta encarnação, nós vamos ter a possibilidade de uma próxima virmos com melhores condições, com melhor aparato até para vencer as vicissitudes que se oferecerem. As escolhas são nossas. Agora, se eu passar aqui 60, 70 anos e não produzir nada, sair daqui como cheguei, com tudo por fazer, é lógico que vão ser tarefas mais pesadas. Se tivermos a percepção que a vida na Terra é muito breve, os momentos difíceis passarão rápido. O futuro próximo será mais feliz. E agradeceremos pelas dores que nos fazem avançar. Se nós tivermos a possibilidade de entender, de perceber que a vida aqui na Terra é rápida, nós vamos tirar isso aqui rapidinho, aceitando, fazendo aquilo que nos cabe fazer, com alegria. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas deste mundo, moderando nossos desejos, valorizando nossa posição sem invejar os outros, atenuando o valor dos reveses e das decepções. Conforme nós encararmos este momento que estamos vivendo, nós vamos ser felizes ou não. Se eu me satisfizer com aquilo que está a vida me proporcionando agora, eu estou tranquilo. Agora, quantas pessoas nós vemos, meus irmãos, sufocados, agoniados, porque não conseguiram trocar o carro, porque o carro já está com 2 anos de uso, e o vizinho já trocou de carro e eu não troquei o meu,
quanta angústia, quanto desespero, por não conseguir as coisas aqui e agora. E aqui é um sinal para os avós, como eu, que cuidarmos dos nossos netos, que tudo é pronto, tudo é já feito, a resposta está. Agora tem a tal de Alexa, é um aparelhinho que põe ali na sala. O meu neto de 12 anos chega lá: Alexa, qual é a temperatura de hoje? Pá, 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 pá. Alexa, qual é o satélite da Terra? Alexa sabe tudo. Tudo. É o Google que está ali respondendo. E aí eu fico pensando, fazendo um parênteses aqui, eu sou professor aposentado, sou pedagogo. Do jeito que vai a coisa, daqui a uns anos não vai ter mais escola, não vai ter mais professor, não precisa. Não precisa. E aí, aqueles que foram maus professores nesta encarnação, na próxima encarnação vão fazer o quê? Estão desempregados. Tá? Então, assim, ó, no momento que nós vamos vendo que a vida dos outros é às vezes bem mais difícil do que a nossa, nós nos contentamos com aquilo que temos. Se a nossa família tem problemas, não vamos achar que a família do vizinho não tem problema, que está tudo feliz. Não. Eles podem ser bons atores lá e fingir que está tudo bem, mas tem. Por que nós temos essa ambição de querer sempre que é dos outros? Por que a grama do vizinho é mais verde que a minha? Então, nós temos que encarar a vida como ela é, com alegria, com satisfação. Resignado, o homem adquire uma calma tão útil à saúde do corpo quanto à saúde da alma, diminuindo as misérias e as angústias de sua curta existência. Acabamos de falar sobre isso. Se nós formos resignados, se nós nos contentarmos com aquilo que temos e que está à nossa volta e acontecendo conosco, tá bom. Nós temos que entender que eu tenho exatamente aquilo que eu preciso ter nesta encarnação. Fim. Se o outro tem e o outro tem menos, estão em andares diferentes do meu. Nós temos o Consolador prometido em nós. A doutrina espírita nada mais é do que o ensinamento do Cristo, ponto. Se nós nos comportarmos exatamente como cristãos, ótimo. Não precisamos de mais nada. É só seguir o Cristo. Aliás, trouxe companheiros aqui. Todos esses irmãos tiveram problemas. Doenças incríveis. Que ele dizia: tenho duas companheiras inseparáveis, a angina e a catarata. Foi hospitalizado várias vezes, fraco de corpo e uma muralha de fé. Kardec, o nosso codificador, também execrado, foi cortado de várias academias científicas da França pelos seus pensamentos, pela sua atuação, pela sua coragem de seguir cientificamente as novidades da época. Divaldo, que está com uma sobrevida graças à sua protetora, que conversou lá um pouquinho. Divaldo tem sérios problemas. Agora, problema de coluna sério. O nosso doutor Bezerra de Menezes, que é o nosso médico de todos os dias, de todas as horas, também teve problemas. Este aqui, que para mim foi o maior médium do Brasil, eu recomendo a gente estudar o Eurípides Barçanufo mais profundamente. Ele teve uma encarnação muito curta, 38 anos, mas era médium de várias atividades. Fundou em 1908 Colégio Allan Kardec, no interior de Minas Gerais. Em 1900, ele teve a coragem de fundar uma escola com o nome de Allan Kardec. E ele dando aula para os seus alunos, fazendo um parênteses aqui, eu sou apaixonado pelo Eurípides Barçanufo. Ele tinha também a mediunidade de deslocamento, bicorporidade. Ele já estava dando aula para os seus alunos no colégio, e aí entrava em estado de sonolência,
Os alunos entendiam o que estava acontecendo e ele ia a léguas de distância fazer partos e curar outras doenças. E voltava para o corpo e seguia dando aula. Várias mediunidades tinha Eurípides. Todos tiveram problemas. Eurípides teve o desafio da igreja, foi perseguido pela igreja e teve sérios atritos. Mas todos eles venceram com resignação. A verdadeira resignação é serena e consciente. Ela assume o controle da situação em que se vê envolvida a criatura, dando-lhe meios de raciocinar e aceitar o fato consumado, desde que efetivamente não possua elementos para desfazer. Resignação é a aceitação, não é revolta. Não é vou ter que aceitar isso aqui, não. Eu vou aceitar porque está para eu fazer, não é para o outro. Veio para mim nesse momento. A doença, a perda do ente querido, porque são doenças, perdas, são normais nesta vida. Porque nós não perdemos o que nós não temos. Eu não perdi a minha esposa 3 anos atrás. Ela não era minha, ela era filha de Deus. Voltou para casa. Eu que não cumpri a minha tarefa, continuo aqui. Quando tiver cumprido a tarefa, vai estar na hora de ir. Não sei de que jeito, mas eu vou. Todos nós vamos. A resignação pode revestir-se do caráter ativo, reagindo. Opa! Danilo está dizendo que eu tenho que ser resignado e tenho que reagir. Como reagir? Aqui está a solução. Fortalecendo-se na prece e exemplificando as lições evangélicas como maneira de superar a provação que foi imposta pela lei kármica. Estamos batendo bastante numa tecla só. Nada acontece por acaso. O que estamos hoje passando foi planejado na espiritualidade. Não nos foi imposto. Tu vai lá e vai fazer isso. Nós escolhemos, nós pedimos. O processo, o projeto reencarnatório, às vezes leva centenas de anos planejando a encarnação. E a gente chega aqui e faz tudo errado. A reencarnação tem a assistência de espíritos elevadíssimos. Que a gente, não, eu vou lá e vou querer ter 6 filhos. Para, menos. Fica com 2. Tá? Deixa os outros 4 para uma próxima encarnação. Porque com 2 filhos já vai ter bastante trabalho. Nós não somos ainda, não estamos habilitados espiritualmente, equipados para escolhermos as nossas provas sozinhos. Então existe uma equipe imensurável de espíritos que nos auxiliam no planejamento do que nós vamos fazer aqui, em linhas gerais. Só que pelo livre-arbítrio a gente chega aqui e inventa de ir pelo caminho errado muitas vezes. Liberdade que nós temos, limitada, mas temos. Aí a gente faz errado, tem que voltar para refazer. A resignação é força espiritual. Não é aceitar contra a vontade. Já que não tem jeito. Não é assim. Eu vou refazer isto porque eu fiz errado e eu preciso fazer certo para subir no degrau. Quem precisa sou eu, meu vizinho. Ninguém vai fazer por mim. Nós somos individualidades. Nós podemos sim caminhar juntos, cada um carregando o seu fardo. Não vamos carregar fardos que não são os nossos. Nós podemos pegar o fardo aqui e colocar no ombro do nosso irmão e caminhar do lado dele. Mas ele vai carregar o dele e eu o meu. Isso aí é assunto para uma outra conversa. Vou tomar conta de ti. Não.
Tu não vai anular aquele espírito, ele tem uma tarefa para fazer. É conversa para uma outra tarde. Resignação é a paciência com os sofrimentos e com as injustiças. Paciência, sede pacientes, sede mansos e pacíficos. A revolta só nos gera mal-estar, doenças. Aí aquelas doenças autoimunes, que nós já falamos por aqui há uns meses atrás, aquelas doenças que estão lá no nosso subconsciente, vêm. E aí uma célula que estava boa, de repente está cancerosa. E aquela célula cancerosa atinge o fígado, atinge isso, atinge aquilo. Nós atraímos. Então, a paciência, a tolerância, a calma são auxiliares diretos no nosso aperfeiçoamento moral. Tudo passa, como nos dizia Chico. Em momentos de conflito, angústia e incertezas, só olhamos para o alto em aflição, tristeza, solidão, achando-nos os mais infelizes filhos de Deus. É muito comum isso. Isso só acontece comigo. Olha a continuação do parágrafo. Se olhássemos para baixo, certamente veríamos um número infinito de filhos do mesmo Deus em piores condições da que nos encontramos. Por pior situação que seja a nossa, olhemos à nossa volta. Muitos irmãos estão em situações muito piores, desesperadoras às vezes, mas resignados, com fé, perseverantes, eles vencem. E nós, muitas vezes, por causa de uma unha encravada, fazemos um escândalo. Isso só acontece comigo. E aí nos revoltamos. E a revolta é péssima companhia. Ser grato em todas as circunstâncias é o trabalho do verdadeiro cristão. Por maior que seja a dor, nada se compara à possibilidade de reparar erros que cometemos no passado e que hoje, pelo trabalho e resignação, temos possibilidade de quitar essas dívidas. Todo o nosso esforço será recompensado. Tudo aquilo que estamos fazendo com esforço, com dedicação, com amor, com um trabalho efetivo, será recompensado. Promessa do próprio Cristo. A cada um segundo suas obras. Estarei sempre a teu lado, a ajudar-te ele. Coragem, irmão. Conte comigo. Eu sou o teu amigo de todas as horas. Não esqueçamos isso. Jesus, através dos benfeitores espirituais, estão permanentemente conosco. Nós estamos sendo assistidos sempre. Muitas vezes, infelizmente, assistidos por irmãos negativos, que foram atraídos pelas correntes mentais que nós emitimos. Os semelhantes se atraem. Quando nós pensamos para baixo, pensamos para trás, pensamos negatividades, estamos conectados com irmãos naquela mesma sintonia. Aí a gente sente uma dor do lado, sente uma dor de cabeça. Foi só pensar naquele e sentir isso. Sim, mandou energia lá, bateu e voltou. Então, muito cuidado com os nossos pensamentos. Se nós quisermos a companhia de Jesus permanentemente, sejamos verdadeiramente cristãos. Que Deus, na sua infinita bondade, nos auxilie sempre. Muito obrigado pelo carinho de vocês e que possamos nos reencontrar muitas vezes mais. Danilo, muito obrigado pela doutrinária, pelas palavras.